Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora para a escalação do maior do Nordeste, porque amanhã, meus amigos, tem Sport Anápolis na Ilha do Retiro, na tranquilidade total, valendo 1,5 milhão para quem passar de fase, meus amigos. Eu vou trazer a escalação para vocês, todos os detalhes, a questão também, meus amigos, do estilo de jogo que o Sport vai jogar agora, beleza? A gente vai conversar um pouco sobre todos os detalhes, tranquilo? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora! Vamos lá, vamos direto ao ponto aqui sobre a nossa escalação do jogo de amanhã, Sport e Anápolis, tá? Mas só a primeira observação aí, meus amigos. Já foram vendidos, tá? Mais de 11 mil ingressos, mesmo o jogo sendo numa quinta-feira às 9h30 da noite. O pessoal vai pegar tudo Bacurau voltando, mas a torcida empolgou. Mas bora lá, meus amigos, vamos lá. Goleiro. Continua o mesmo, tá? A gente vai com o Thiago Couto, não tem pra quem inventar, é o nosso goleiro titular, passa muita segurança. Você mesmo vê assim, nesse último jogo, que a gente tá com a referência do último jogo agora contra o Náutico, e também teve o primeiro jogo contra o Náutico, a gente sentia que os zagueiros estavam mais tranquilos, tá? Tava tão tranquilo que Ramon entregou um bocado de petecada lá no outro jogo. Mas enfim, os jogadores ficam mais tranquilos porque você vê um goleiro com responsabilidade, um goleiro que é nível Série A. Não tem que falar do Thiago Couto, tá? Se a gente for falar do Thiago Couto aqui é chover no molhado, porque o cara conseguiu dar a volta por cima vestindo a camisa do Sport. Como a gente sabe, estava no Sport, saiu do Sport, emprestado para o Vitória, e quando voltou agora, meus amigos, é titular absoluto e é goleiro, tá? Pra gente ficar até na Série A, a gente chegando a subir para a Série A, beleza? Mas amanhã a gente vai com o Thiago Couto, tá certo? Lateral direito, Augusto Pucci, não mudou nada. Augusto Pucci é o nosso lateral direito, tá certo? É um jogador que eu trouxe informação mais cedo hoje para vocês, que o Sport já está sentando com o staff empresário do jogador, com o jogador para poder renovar o contrato. O contrato dele vai até agosto de 2027, beleza? Mas o Sport já está conversando com o atleta para poder renovar um pouco mais aí, depois vai divulgar a questão de multa rescisória. Mas a gente vai com Augusto Pucci. O outro, meus amigos, na zaga, a mesma zaga do jogo contra o Náutico também, tá certo? A gente vai do lado direito com Marcelo Benevenuto e do lado esquerdo com Marcelo Aju, tá? Aju, titular absoluto para esse time aí de Roger. E a espinha dorsal que eu venho falando com vocês, que é uma das espinhas dorsais, tá? Que o primeiro aqui é Thiago Couto, que eu acabei de falar com vocês, para mim é titular absoluto. E o outro é Marcelo Aju, que não tem como sair. Se chegar a ter, no caso, o jogador Zé Marcos for começar a melhorar nos treinos, Marcelo Aju ganha a vaga do Benevenuto. Essa é a minha opinião. Mas amanhã a gente vai com Benevenuto e Marcelo Aju ali também, tá? Lado esquerdo, meus amigos, não tem o que falar. Vai de Felipinho, tudo mais. Felipinho tá jogando muita bola e é o que eu digo. Foi a mesma coisa de quando tava Jubas Iscariotes aqui. Empresta o jogador que quando ele volta com mais experiência. E Felipinho no ano passado fez muito bem ele ter jogado ali no o brasileiro da Série B pelo Criciúma, beleza? Então a gente vai com o Felipinho. E no meio, meus amigos, vai com a trinca novamente, tá? E não tem o que mudar. Que é Zé Gabriel como primeiro volante. O segundo volante a gente vai com Zé Lucas e Iago Felipe. A mesma coisa, a mesma trinca ali. E é um modelo, meus amigos, que é muito importante a gente frisar, tá? Que é um modelo que Roger colocou em campo e deu muito certo. Principalmente, tá certo? Do lado ali de Iago Felipe. Iago Felipe e Zé Lucas. Por quê? Zé Lucas é um cara que ele sabe sair com a bola, tá? Sabe driblar também, é um jogador versátil. Ele joga bem melhor como primeiro volante, mas como segundo volante ele sabe jogar também. E no caso de Iago Felipe, é um cara ali que ele sabe sair jogando. E como a gente viu no segundo tempo, entre algum jogador entrou Carlos Depena no lugar dele. E isso abre muita brecha que essa posição de Iago Felipe, que fica para 3 jogadores, tá? Que fica, vai depender do jogo, vai depender do esquema do jogo, como é que vai estar o jogo.
que se você tá ali com o Iago Felipe, que é um cara que chega mais no ataque também, mas sabe marcar, supondo que o Sport tá ganhando o jogo, já tá bem tranquilo, você coloca Carlos Depena, que é um meia, que sabe marcar, mas sabe cadenciar o jogo. Então é aquele cara que entra no segundo tempo para cadenciar o jogo. Mas se o Sport ainda tá precisando da vitória no segundo tempo, você já entra com o Biel Fonseca, que é um jogador que tem a característica muito parecida com a do Iago Felipe, que é um jogador que faz marcação, tá? E também vai pro ataque. E ataca bem, tem um passe muito bom. Então assim, é uma posição que é coringa. Vai ficar uma posição coringa do Sport, tá? Podendo ser do lado esquerdo ou fazer a mudança. Botar um jogador de marcação pro lado esquerdo e botar outro do lado direito ali, que é o lado de Zé Lucas, um jogador, tipo, pode ser o próprio Iago Felipe também ali do lado esquerdo. Então a gente joga sem meia, mas com meia no mesmo tempo, tá? E é uma escalação muito boa que eu gostei nesse esquema aí que Roger vem fazendo. Agora bora lá, meus amigos. A questão, como eu disse a vocês, a gente não vai com meio campo mesmo. A gente não vai ter um meia que venha como tipo o Carlos Dependa, que vai flutuar, como a gente sabe aí que muita gente gosta de jogar. A gente vai jogar com outro esquema. E esse outro esquema é muito importante, porque quando a gente vai pro ataque, a gente vai manter o mesmo ataque, tá certo, do outro jogo, do jogo contra o Náutico. Que é a primeira vez que Roger vai manter o mesmo time. Isso é importante, porque a gente vai do lado direito com Barleta, que Barleta é o cara do Sport aí, como a gente viu, quando ele quer jogar, ele joga muita bola. Claro que não são todos os jogos que ele vai jogar o fino da bola, mas a gente sabe que ele tem uma qualidade muito boa de drible. O que eu gosto de Barleta é em relação a isso, o drible de Barleta, mas o chute tá acertando muito na trave o Barleta. Aí ele ficou arretado quando falaram, Barleta só tá chutando na trave, não, só acerta a trave quem chuta, tá certo, eu bestia que tem. Mas a gente vai com o Barleta, meus amigos, ali, na ponta direita, e na ponta esquerda a gente ainda vai continuar com o Gustavo Maia. Porque Gustavo Maia, e eu vou dizer aqui que eu critiquei, tá? E eu acredito que ele foi treinando e ele vai treinar mais em cima disso, do pouco repertório que ele tem, questão de dribles e de jogada. Ele só tinha aquela de tocar em profundidade, puxar pro meio e chutar. Mas a gente já viu que no jogo contra o Náutico, ele tá evoluindo, tá? Gustavo Maia tá evoluindo, é um jogador novo também, tá? E é um ativo nosso que a gente pegou do Náutico de graça 0800. Pegou do Náutico 0800 de 2024 para 2025, a gente ficou com o jogador, mas é um jogador que está evoluindo. Está evoluindo. Vamos ver se vai manter essa pegada, que a gente sabe que pode oscilar, mas ele tem que manter o repertório e melhorar cada vez mais seu repertório de dribles ali na ponta esquerda. E o centroavante, meus amigos, não é nada mais, nada menos que Yuri Castilho, tá? E eu vinha falando aqui, muita gente disse, não, Yuri Castilho não, porque é um jogador que ele é muito bom de ponta. Meu irmão, a gente já tá cheio de ponta, a gente já tá com o Cleison ali jogando na ponta esquerda. A gente tem Maxi também, que era meia, mas com esse novo formato, que já deu para entender que ele nunca mais vai voltar para ser meia no Sport. Ele joga ali de ponta também. Então, enfim, dá pra ver que o time de Roger vai ter essa pegada. Mas qual é a pegada principal desse time de Roger que deu para entender que ele vai fazer agora? É um time que não vai jogar com meio campo, vai ser todo mundo atacando e todo mundo marcando. É basicamente isso. Principalmente, isso é muito importante para a Série B, tá? Que é o esquema que ele jogou contra o Náutico. É marcar a saída do outro time. A gente vai pegar muitos times na Série B que no ano retrasado 2024 a gente se ferrou um pouquinho porque a gente, é um jogo contra a Série B, bora jogar atrás. Aí recuava um pouco e deixava o time tocar ali e tudo mais, principalmente fora de casa. Mas não, a gente tem um banco e a gente tem jogadores que conseguem desde o primeiro minuto de jogo marcar pressão. E a gente marcando pressão, a gente sabe que os zagueiros não são tão bons. A gente viu pelos zagueiros do Náutico que já ficaram nervosos. Então assim, dá pra gente jogar dessa forma. É uma forma que, se sair Yuri Castilho, a gente tem Gustavo Coutinho, independente que perde muito gol, mas a gente tem Gustavo Coutinho. Então Yuri Castilho dá pra jogar no começo do jogo, correr atrás ali na marcação. A gente tem no lugar de Gustavo Maia, a gente tem substituto de Gustavo Maia também, que tem Cleison, tem Max, que faz essa mesma função. Se ele cansar, que é uma marcação, um time que joga com mais pressão, se cansar, a gente tem outros jogadores. No lugar de Barleta também, a gente tem Max. Enfim, a gente tem time, a gente tem elenco para fazer isso, tá? Mas a gente não pode inventar. Roger não pode estar inventando. Tem que entrar com o time principal. Que o time principal, a espinha dorsal, que eu digo que são jogadores que não podem ser substituídos, são Thiago Couto, na minha opinião, tá?
Thiago Couto, Marcelo Aju, Felipinho ali na lateral esquerda. Aí vem ali Zé Lucas, tá bom? Eu ainda fico em dúvida em Iago Felipe ali. É um jogador muito importante. Mas é um jogador que, se substituir ele, a gente tem Carlos Depena ali também. Mas a gente falando aí de Zé Lucas e Barleta e Yuri Castilho ali na frente. Então assim, esse é um time que tem que ser mantido. Claro que a gente não vai jogar 100% todas as vezes com esse time. Mas um lateral direito a gente consegue mudar. Claro que não por Matheus Alexandre, mas trazendo um lateral direito. Na zaga a gente pode oscilar ali com Ramon, Benevenuto, Zé Marcos. Então assim, a gente tem um elenco, mas a espinha dorsal que é a base para todo mundo entender onde está todo mundo e ter esse entrosamento que agora o Sport precisa entrosar. Não tem mais testezinho não, tem que entrosar porque a Série B já está chegando aí. Então a gente vai precisar ter um elenco e a gente tem esse elenco sim. Claro que também, eu não vou dizer que está o time perfeito. A gente precisa fazer muitas contratações e segundo o Ítalo Rodrigues você vai trazer 2. Mas eu acho que ele está mentindo. Tem que trazer mais contratações para deixar o time mais amarrado e o time mais entrosado possível, beleza? Mas meus amigos, deixa aí nos comentários o placar do jogo de amanhã entre Sport e Anápolis e o que vocês acharam de manter esse time. Vocês mudariam quem nesse time, que é o mesmo time que enfrentou o Náutico no primeiro tempo, beleza? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo.